Esse vídeo é para a maioria das pessoas que não sabem o que comer e quanto comer, bem como o que fazer e como conseguir fazer no processo de emagrecimento para de fato conseguir emagrecer. Então fica comigo nesse vídeo até o final, porque você vai aprender exatamente isso. Porque se emagrecimento fosse apenas sobre déficit calórico, a maioria das pessoas conseguiria emagrecer. E não é isso que acontece na prática. Primeiro, acho importante a gente fazer um nivelamento de conhecimento aqui. 99% das pessoas que se consultam comigo, quando eu pergunto, você sabe como o seu corpo queima gordura ou como você emagrece, não sabem responder essa pergunta. Sabem vagamente que é necessário criar um déficit calórico, mas não sabem exatamente o que é o déficit calórico. Então vamos fazer esse nivelamento para você entender porque isso é importante. Primeira coisa, para você emagrecer, o seu corpo precisa quebrar os triglicerídeos que estão dentro das células adiposas. São as células que recebem a gordura corporal. Essas células cabem grande quantidade de triglicerídeos e é por isso que elas se expandem e você aumenta a sua circunferência quando você está comendo demais. E esses triglicerídeos eles precisam ser quebrados em ácidos graxos e glicerol. Uma vez que o seu corpo quebra esses triglicerídeos, ele é liberado na corrente sanguínea, ele pode ser utilizado para fazer energia em casos em que você consome menos calorias do que você gasta, ou ele pode ser armazenado em outros locais do nosso corpo. Por exemplo, em períodos em que você está sofrendo de estresse crônico, ou você utilizou um medicamento de maneira indevida, como a ioimbina, que a ioimbina ela faz esse processo de quebrar a gordura corporal, mas você não está em déficit calórico, você não está comendo menos calorias do que você gasta no seu dia, essa gordura ela vai ser quebrada ali no tecido adiposo e ela vai ser realocada em outro lugar. Então ela vai ser depositada em outro lugar, mas você não vai perder a gordura propriamente dita. Então, o que você precisa saber aqui? Que o seu corpo pode quebrar a gordura e não necessariamente utilizar essa gordura como fonte de energia. É por isso que a ioimbina ou qualquer suplemento que promete fazer o processo que a gente chama de lipólise não emagrece, porque é só a primeira etapa. Para você emagrecer, você precisa da lipólise e você precisa da oxidação dessa gordura. E essa oxidação ela só vai acontecer quando você comer menos calorias do que você gasta. Então a gente consegue calcular hoje de maneira muito precisa, utilizando algumas equações, o quanto de calorias a gente gasta parado e o quanto de calorias a gente gasta quando a gente se movimenta, quando a gente é pouco ativo ou mais ativo, quando a gente faz exercício físico, caminhada, corrida, ciclismo, musculação. Então a gente consegue estimar de maneira muito mais precisa hoje em dia o quanto a gente gasta de calorias. E a gente consegue também estimar o quanto cada alimento tem de calorias. Então é uma conta matemática. A gente calcula o quanto a gente gasta, a gente calcula o quanto a gente ingere de calorias e a gente vai ter ali algum resultado final, que vai ser, só podem ser três, na verdade. Ou você consumiu menos calorias do que você gastou, e aí, portanto, o corpo precisa tirar essas calorias de algum lugar, e essas calorias elas são retiradas prioritariamente da nossa gordura corporal, quando a dieta está bem ajustada, né? Embora é possível também o nosso corpo utilizar massa muscular para fazer energia, mas a prioridade quando falta energia é o nosso organismo criar mecanismos de tirar da gordura corporal e aí produzir energia para a gente continuar fazendo as nossas atividades diárias. Você pode ingerir a mesma quantidade de calorias que você gasta e ficar empatado em termos de composição corporal, não ganhar e nem perder gordura, ou você pode ingerir mais calorias do que você gasta, eventualmente, ou por um período longo, e essas calorias extras que vão entrar, elas precisam ser armazenadas em algum lugar. E elas vão ser armazenadas no tecido adiposo, nas células que vão receber os triglicerídeos, tá? Então, o que a gente quer no processo de emagrecimento? A gente quer gastar mais e consumir menos. Dessa maneira, eu tenho um processo otimizado de perda de gordura corporal. Seu organismo vai dar um jeito de quebrar esse triglicerídeos e ácidos graxos e glicerol e vai oxidar essa gordura. Não vai só quebrar essa gordura. Então, isso é importante. Quando a gente fala de processo de emagrecimento, como que a gente faz para criar um déficit calórico? Primeiro, ou a gente calcula de maneira precisa o gasto e a ingestão calórica, ou a gente cria mecanismos de conseguir fazer com que a gente sinta mais saciedade e menos fome, e naturalmente a gente diminua a ingestão calórica, sem fazer nenhum tipo de cálculo. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Quando eu quero emagrecer sem elaborar um plano alimentar bem calculado, sem precisar pesar os alimentos que eu vou comer, sem quantificar de maneira precisa o quanto eu vou comer, o que que eu faço?
eu trabalho justamente um conceito de densidade calórica dos alimentos, em que eu vou priorizar os alimentos de baixíssima, baixa e média densidade calórica na minha dieta. A gente não falou que a gente consegue calcular o quanto de calorias cada alimento tem? Eu consigo calcular também a densidade calórica desses alimentos. Então, quanto de calorias cada alimento tem por grama? Por exemplo, 1 grama de azeite vai ter ali aproximadamente 9 calorias. Azeite é basicamente gordura. 1 grama de arroz vai ter aproximadamente 1,2 quilocalorias. Então, olha a diferença, olha o contraste entre arroz e azeite. Veja, agora que você sabe que existe a densidade calórica dos alimentos, eu vou te contar o que eu faço para eu emagrecer sem precisar calcular as minhas calorias ou as calorias que eu vou ingerir, muito menos o quanto de carboidrato, proteínas e gorduras eu vou ingerir. E mesmo assim eu perco só gordura corporal e mesmo assim eu consigo perder bastante peso, consigo perder bastante gordura corporal. Então, eu consigo hoje saber, e eu vou te dizer aqui exatamente quais são os alimentos que eu priorizo para aumentar a minha saciedade, diminuir a minha fome e a minha vontade de comer. Porque é isso que a gente quer no processo de emagrecimento. Não é adequado eu escolher qualquer dieta da moda ou estratégia que estão falando por aí, em que vai me colocar em um contexto em que a minha fome aumenta, a minha saciedade diminui e a minha vontade de comer aumenta. Porque isso não funciona no médio e longo prazo. Isso tende a causar, pode funcionar por alguns dias, talvez algumas semanas, mas causar muitas vezes um efeito rebote, um efeito compensatório, em que há um comportamento, primeiro, de privação. Então, quando você usa estratégias em que você aumenta muito a fome e diminui a saciedade, você consegue seguir por uns dias, talvez por algumas semanas, e depois vem o comer desinibido, que a gente chama, que é uma desinibição do comportamento, um comportamento exagerado em virtude da privação que aconteceu anteriormente. E aí é por isso que muita gente fica no efeito sanfona, né? Perde 5 quilos e ganha 6. Aí vai lá, perde 10 e ganha 15. E no final das contas, no médio e longo prazo, a pessoa está sempre mais pesada e está sempre fazendo dietas restritivas. Não é isso que eu vou te ensinar aqui. O que eu vou te ensinar aqui é um mecanismo em que você vai escolher alimentos em que você vai naturalmente induzir mais a sua saciedade, inibir a sua fome e a sua vontade de comer. E isso por si só pode te colocar em um contexto de déficit calórico, ou seja, um contexto que você vai comer menos calorias do que você vai gastar, e aí você vai emagrecer sem tanto desconforto, sem tanto desespero por comida, sem uma privação exagerada, sem sofrer tanto estresse, porque dietas restritivas causam muito estresse. Então, quais são os alimentos que eu priorizo quando eu vou entrar no processo de emagrecimento e quais são aqueles que eu evito quando eu estou no processo de emagrecimento? Primeiro, vamos começar com os carboidratos. Existem 3 grupos de alimentos ricos em carboidratos que eu utilizo na minha dieta em maior quantidade e eu como livremente, sem me preocupar tanto com o quanto eu estou comendo, que eu sugiro que você tenha na sua dieta. E pelo menos um desses 3 grupos de carboidratos ou de alimentos ricos em carboidratos, você precisa escolher para estar presente em todas as suas refeições. São as frutas, que você conhece muito bem, tem uma grande variedade de frutas. São os vegetais, e aqui eu não estou falando de tomate e alface, eu estou falando prioritariamente de legumes, embora você possa utilizar também as verduras, são os legumes que vão gerar mais saciedade, porque legumes têm mais fibra, têm mais água, têm mais volume e menos calorias. Então, cenoura, beterraba, chuchu, berinjela, quiabo, vagem, eh, tem muitas opções, né? E terceiro, as leguminosas, ou seja, feijão, lentilha, ervilha ou grão de bico. Então, como que eu faço? No café da manhã, por exemplo, eu coloco uma grande quantidade de frutas. No almoço, eu vou utilizar ali uma grande quantidade de vegetais e leguminosas. No lanche da tarde, eu vou recorrer às frutas novamente. E no jantar, eu vou utilizar novamente leguminosas, vegetais e frutas de sobremesa. Então, são alimentos que têm uma grande quantidade de fibra, têm uma grande quantidade de água, tem boas quantidades de carboidratos, mas não exageradamente, e tem ainda, como o grupo das leguminosas, uma grande quantidade de proteínas. Então, eu estou falando que são grupos de alimentos ricos em carboidratos, predominantemente carboidratos, que são muito benéficos para o controle da ingestão alimentar. Que você
talvez não precisa nem se preocupar com o quanto você está comendo desse alimento, porque esses alimentos vão gerar bastante saciedade. Então, vale a pena você utilizar essa regra. Agora, tem um quarto grupo de carboidratos que eu coloco na minha dieta, e aí sim eu tenho algum certo cuidado em não exagerar, em controlar mais as quantidades. Por exemplo, eu gosto de pão, eu gosto de tapioca, eu gosto de macarrão e eu gosto de arroz. Embora não sejam alimentos altamente calóricos, né, não são alimentos de alta densidade calórica, são de baixa média densidade calórica. São alimentos que são mais palatáveis e, portanto, é mais fácil da gente acabar cometendo algum exagero, né? No entanto, se você come mais dos outros alimentos e coloca esses que eu estou te falando como complemento em menor quantidade, dificilmente você vai exagerar, já que você vai estar sendo, estar tendo mais saciedade pelos outros grupos de alimentos. Então, e é importante que você utilize um grupo de alimentos ricos em carboidratos ali que você goste, para sua dieta não ficar monótona, porque a monotonia alimentar tende a prejudicar a adesão à dieta. E a gente quer adesão à dieta, correto? Passando para as proteínas. Eu coloco proteínas em todas as refeições. E geralmente eu prescrevo alimentos ricos em proteínas em todas as refeições para os meus pacientes. Por quê? Porque, embora esses carboidratos que a gente conversou causem a saciedade, aumente a saciedade, as proteínas vão prolongar ainda mais a sua saciedade, vão inibir ainda mais a sua fome. Então, por exemplo, se você come ali uma refeição como um arroz e um feijão, você vai ficar saciado 1 ou 2 horas, talvez até mais, dependendo da quantidade que você coma. Mas se você coloca uma carne, se você coloca um frango ou um peixe, essa saciedade vai se prolongar por mais horas. Então você vai sentir menos vontade de comer, vai sentir menos fome. E isso é importante. Agora, não é qualquer tipo de proteína que você vai usar na sua dieta, porque tem diferença e pode ser significativa. Por exemplo, embora as carnes sejam saudáveis, tem alguns tipos de carne que são ricas em gordura, gordura saturada, que por sua vez aumenta a nossa saliência por estímulos gordurosos. Então aumenta o nosso desejo, nosso querer por comer ainda mais gordura. O problema é que quanto mais gordura você come, mais gordura você quer comer, e aí, mais calorias você vai estar ingerindo, porque 1 grama de gordura tem 9 calorias, enquanto 1 grama de proteína tem só 4. Então você precisa priorizar carnes de maneira geral, carne, frango, peixe, de corte magro, com o mínimo de gordura possível. Então tem diferença você comer uma costela e você comer um músculo. Tem diferença em você comer uma asa de frango com pele e você comer um peito de frango, tá? Então você precisa escolher muito bem. Quando a gente fala de carne, é adequado que você coma de 1 a 2 vezes por dia. Pode comer mais, mas desde que você tenha esse cuidado em restringir as gorduras. Então, o que, que eu sugiro você escolher? Carne bovina, filé mignon, patinho, músculo ou maminha. Carne de frango, peito de frango, coxa e sobrecoxa, sem pele. Peixe, filé de tilápia, filé de merluza, sardinha ou atum. Porco, lombo suíno, filé mignon suíno. Feito isso, você vai estar consumindo ali um alimento que vai ajudar você a manter a sua massa magra durante o processo de emagrecimento, vai contribuir para você ter uma melhor regulação da sua fome e da saciedade, e você ainda vai ter uma dieta palatável. Agora, tem outros tipos de proteína que você pode colocar em outras refeições, certo? Por exemplo, você pode utilizar um whey protein, você pode utilizar um leite desnatado, você pode utilizar um iogurte desnatado, você pode utilizar queijos mais brancos que são menos ricos em gordura. Então você pode utilizar mais desses outros alimentos para completar a quantidade de proteínas que você vai precisar no processo de emagrecimento, tanto para sua saciedade quanto para sua manutenção da sua massa muscular. O ideal é que você coloque proteínas em todas as suas refeições. Por exemplo, eu utilizo ovos no café da manhã com queijo e leite. No almoço, eu vou escolher algum tipo de carne. No lanche da tarde, eu vou recorrer novamente a ovos, queijo ou um whey protein. À noite, eu vou recorrer a carnes. Então, veja que é simples, você não precisa complicar. Basta você colocar uma fonte de proteínas, um alimento rico em proteínas, predominantemente em todas as suas refeições.
Por último, o grupo de gorduras. Eu evito adicionar gordura. Então, eu evito adicionar azeite, eu evito comer amendoim, eu evito comer oleaginosas, eu evito cozinhar com muita gordura, eu cozinho com o mínimo possível. Por quê? Porque mesmo que a gente escolha carnes de corte magro, mesmo que você escolha queijos que são mais magros, mesmo que você escolha alguns laticínios que eles são pobres em gordura, esses alimentos já têm gordura. Então, a quantidade de gordura que a gente vai consumir na dieta, ela precisa ser apenas o suficiente para a gente ter uma regulação hormonal. Geralmente não é necessário acrescentar mais gordura. E isso é muito pouco que a gente precisa. Então, no processo de emagrecimento, talvez valha a pena você limitar mesmo a quantidade de gordura, se preocupar mais em consumir ali carboidratos e proteínas para você ter uma boa regulação da fome e da saciedade, bem como você também ter mais bem-estar, você conseguir ter energia para você treinar, tá? Para você fazer exercício, para você fazer aeróbico. Agora, além de estruturar as refeições dessa forma, é importante que você defina o número de refeições que você vai fazer no dia de uma maneira que evite que você belisque, de uma maneira que evite que você sinta fome de maneira intensa, de uma maneira que evite que você tenha comportamentos impulsivos. Para algumas pessoas, 3 refeições é o suficiente, para outras, 4, para outras, 6. Então, não existe uma regra fixa, porque o mais importante não é o quantas vezes você come no dia, é o quanto você come no total de um dia, de uma semana, de um mês, de um ano. Como você fracionou isso é irrelevante, tá? Desde que você faça no mínimo 3 refeições por dia para você ali ter um bom controle da ingestão proteica, né? Porque é muito difícil consumir proteínas em quantidade suficiente quando a gente faz 2 ou 1 refeição por dia. Agora, se você fizer 3 ou mais, o que vai determinar a sua decisão é a sua adesão. Eu, por exemplo, funciono muito bem com 4 refeições por dia. Já tentei 5, já tentei 6, já tentei 3. Não funciona. A minha adesão fica prejudicada. Eu tenho uma desregulação ali da fome e da saciedade, não funciona muito bem, então eu preciso de 4. Tenho pacientes que precisam de 6, que não conseguem seguir a dieta com 4 ou 5. Tenho pacientes que fazem só 3, porque não conseguem fazer 4 ou 5. Então, é muito individual. Você vai precisar observar e testar. Como você funciona melhor? Como você adere melhor a um padrão alimentar mais saudável? Com quantas refeições? Testa e aí depois você define e siga isso por muito tempo. Agora, a gente precisa falar também dos alimentos que você precisa evitar ou consumir o mínimo possível na sua dieta. E você já entendeu que não é o pão, não é o macarrão e não é o arroz. São os alimentos que são ricos em carboidratos, sim, mas também são ricos em gordura. Essa combinação de carboidrato e gordura tende a tornar o alimento mais palatável, e isso mexe muito com o nosso sistema de busca e recompensa, fazendo a gente desejar cada vez mais. Então, quanto mais você come um alimento rico em açúcar, carboidrato e gordura, mais você quer esse tipo de alimento e menos você quer alimentos que são só carboidrato ou são mais saudáveis. Então você precisa tomar um cuidado com isso, porque esses alimentos são densos em calorias. Lembra que a gente falou que a gordura é muito calórica. E quando une com o carboidrato, comer mais é muito mais fácil. É difícil resistir. E quais são esses alimentos? Geralmente são os fast food. São os alimentos embalados ultraprocessados, como os biscoitos, os doces modernos, os bolos. São alimentos industrializados. Então você viu ali no rótulo, ou você viu que é fritura e é carboidrato também, toma cuidado. Esses alimentos tendem a desregular muito o nosso sistema de busca e recompensa, fazendo a gente desejar cada vez mais esses alimentos. Eu prefiro evitar no meu dia a dia o consumo desse tipo de alimento. Então eu reservo de 2 a 3 refeições livres por semana para eu comer algum alimento que tem essa característica. Então para eu comer uma pizza, comer um bolo, comer uma sobremesa. Então eu acho que dessa maneira eu consigo controlar melhor a dieta no dia a dia. Quando eu consumo esses alimentos com maior frequência, eu tendo a querer menos aqueles alimentos que eu falei que você deve consumir mais. As frutas, os vegetais e as leguminosas. Então isso acontece comigo e isso pode acontecer com você. Então talvez valha a pena você ou comer muito pouco todo dia ou reservar algumas refeições livres para você comer esses alimentos. O importante é que eles façam parte da sua rotina, mas de maneira muito mais controlada que os outros alimentos. Agora, também é importante como você vai fazer as suas refeições.
Quando eu falo como você vai fazer as suas refeições, para você ter um maior controle da ingestão calórica, um maior controle da fome e da saciedade, a gente precisa considerar aqui dois aspectos do comportamento alimentar. Está bem evidenciado na literatura. Um, quando você come, você está fazendo o quê? Você está só comendo ou você está fazendo alguma outra coisa que divide a sua atenção? Porque se você está comendo e dividindo a sua atenção com uma outra coisa, como por exemplo, vendo telas, a gente tem evidência mostrando que quem consome vendo telas ou mídias sociais ou está alternando a atenção entre comer e fazer outra coisa, geralmente consome até 15% mais de calorias em uma refeição. E isso pode aumentar o seu consumo calórico e dificultar o déficit calórico que você quer criar. Isso acontece por dois motivos. Primeiro, seu cérebro não entende ou não percebe que a saciedade chegou e, portanto, você continua comendo. E dois, você não tem a satisfação e o prazer que você queria ter antes de você começar a comer aquela refeição. E, portanto, você continua comendo para alcançar esse prazer. Segundo fator, velocidade em que você come. Se você come muito rápido, você tende a ingerir mais calorias também. As evidências mostram que você pode ingerir até 10% mais calorias de uma refeição se você come muito rápido. Por outro lado, quando você come mais devagar, então você mastiga mais, você também passa a comer menos. Por quê? Porque você percebe mais a saciedade, dá tempo dela chegar enquanto você está comendo, e você também tem mais prazer com a refeição. Então, esses comportamentos eles são muito importantes. Agora, a gente precisa falar também do controle ambiental, porque até agora a gente falou do que você vai comer e como você vai comer. Mas para você conseguir se controlar, principalmente nas primeiras semanas, que é mais difícil de mudar o padrão alimentar, você precisa controlar o seu ambiente. Então, o que você armazena na sua geladeira, o que você armazena na sua despensa, aonde você vai, o que você vê nas redes sociais. Quanto mais alimentos calóricos você tem na sua geladeira, você tem na sua despensa, você vê nas redes sociais, ou você tem acesso sensorial, mais difícil é de você evitá-los. Mais difícil é de você querer comer os alimentos mais saudáveis que a gente falou. Então vai ser importante você controlar o seu ambiente. Muitas vezes é o ideal você guardar aquelas guloseimas, aqueles alimentos mais calóricos, os ricos em açúcar e gordura, dentro de potes que você não vê, que você não tem acesso sensorial. Você evitar de comprar no mercado, você evita de passar no corredor das guloseimas, você para de seguir as confeitarias, as padarias, as páginas de receita nas redes sociais, porque tudo isso são estímulos que se somam, que aumentam o seu desejo em comer alimentos mais calóricos. E a gente quer evitar isso, né? A gente quer não só controlar a sua fome e a sua saciedade, mas também controlar aquilo que você sente vontade de comer. E não existe nada melhor do que você evitar o estímulo sensorial para diminuir a sua vontade de comer qualquer outra coisa. Então vamos recapitular o que você vai fazer para conseguir emagrecer sem precisar contar calorias ou pesar os alimentos. Primeiro, você vai definir o número de refeições que você vai fazer no dia, entre 3 e 6 refeições, mas você vai escolher a quantidade que vai se encaixar na sua rotina, que atende à sua preferência, porque o objetivo é facilitar a adesão à dieta. Segundo, você vai diminuir a densidade calórica da sua dieta comendo mais frutas, vegetais e leguminosas. E você vai escolher um desses três grupos de alimentos para sempre estar presente em suas refeições. Então, ou você vai comer frutas, ou você vai comer leguminosas, ou você vai comer vegetais, ou você vai mesclar os três. Tá? O importante é que pelo menos um desses grupos esteja em suas refeições. Terceiro, você vai colocar proteínas em todas as refeições. Mas você vai ter um cuidado com a ingestão de gordura, quando você ingerir principalmente carnes. Vai escolher carnes de corte magro. A gente falou quais são esses cortes para você priorizar na sua dieta. E os laticínios, semi-desnatado ou desnatado. E os queijos, mais brancos e menos amarelados. Quarto, você vai reduzir o consumo de alimentos ricos em açúcar ou carboidrato e gordura, simultaneamente. Esses alimentos são muito calóricos. Quinto, você vai comer mais devagar, mas você também vai prestar atenção apenas nos alimentos quando você estiver fazendo as suas refeições. Isso vai te dar mais saciedade, mais controle. Isso vai te dar até mais prazer com a refeição. E por último, você vai controlar o seu ambiente para você não ficar sendo bombardeado de estímulo sensorial que vai aumentar a sua vontade para você não seguir um padrão alimentar saudável.